Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Barueri na Rede e hoje eu, Vinícius Almeida e Décio Trujillo falaremos nosso bate-papo número 4, que é uma análise mais aprofundada de alguns temas sensíveis da cidade com relação ao futuro e principalmente o cenário político que se espera em 2024. E Décio, hoje mais uma vez vamos falar de algo que vem recorrentemente fazendo parte do cenário da cidade, que são as futuras eleições, que são os candidatos, e principalmente uma pesquisa muito pontual que saiu recente, agora no mês de novembro de 2023, que fala sobre os percentuais, acertos e principalmente as possibilidades dos candidatos que aqui estão, correto? Correto. Então a gente já falou dessa pesquisa, a gente vai entrar um pouco mais profundamente nos dados para a gente fazer a nossa análise, né? Sim. Essa pesquisa foi publicada pelo Jornal Giro, que é um jornal que tem sede em Osasco, mas ele é regional, e do Instituto Badra, que é um instituto que tem mais de 30 anos de atuação nessa área, um alto índice de acerto nas pesquisas e tem uma nota alta no concerto ali, no conselho das empresas de pesquisa. E aí, esse instituto fez essa pesquisa em 12 cidades da região. Sim. E nós vamos falar de Barueri. Né? Você vai ver aí na tela agora, primeiro, o resultado da pesquisa estimulada. Sim. Tá? A pesquisa estimulada é quando o eleitor recebe uma guia com vários nomes que o instituto escolheu previamente, imaginando possíveis candidatos nomes que estão circulando na cidade. Okay. Ele pega os nomes que estão aparecendo e faz uma súmula, né? Redonda, para ninguém ficar em primeiro nem em segundo e tal. Claro. E o eleitor pega aquele disco, olha os nomes e já diz pro entrevistador em quem ele votaria. Sim. Essa é a estimulada. Ou seja, o eleitor está vendo uma lista de nomes e vai se manifestar. A gente apresentou essa pesquisa, esses números na última eleição. O Gil Arantes, como vocês estão vendo, teve 38%. O Beto Pitteri teve 11%, que é mais ou menos o percentual que ele tem apresentado nas últimas pesquisas de institutos de pesquisa. Sim. Né? E a surpresa foi o Fabião, que ficou em terceiro lugar com 7,34%, quando esperava-se que o doutor Antônio pudesse ter. O doutor Antônio aparece na pesquisa logo a seguir, mas bem abaixo do Fabião com 2,5%. Então o Beto Pitteri 11% e o Fabião 7,3%. Como essa pesquisa tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, Sim. e a diferença entre o Fabião e o Beto é 4%, isso significa que o que se chama empate técnico. Sim. Porque se o Fabião pode ter 3 pontos a mais, então, em vez de 7, ele pode estar até com 10. E o Roberto Pitteri pode ter até 3 pontos a menos, ele pode ter 8. Então, no limite pró-Fabião da margem de erro, ele poderia estar ganhando de 10-8. 10-8 hoje no cenário da cidade. Então, é claro que se você fizer a conta ao contrário, o Beto fica um pouco mais longe. Claro. Né? Claro. Mas a pesquisa é isso. A margem de erro é para mais e para menos. Então, se você pega a margem para menos do Beto e para mais do Fabião, o Fabião passaria na frente. Então, hoje, eles estão empatados tecnicamente e o Fabião pode até estar na frente do Pitteri. Mas é muito interessante isso, Décio, porque a gente já vem falando aqui há bastante tempo das possibilidades e do que está acontecendo no cenário de dois gigantes, dois titãs que estão se degladiando mais uma vez pela corrida da prefeitura. Algumas vezes, nessa briga gigante, sempre vem uma pessoa por fora e pegam os dois de uma forma muito desprevenida. Sim. Né? Isso é comum e recorrente na política e em vários outros cenários, em outras cidades. Aqui, aparentemente, o cenário começa a se assemelhar a isso. Onde duas figuras gigantescas começam a disputar capital político, capital simbólico, um monte de coisa, e quando vai ver, alguém ali está ganhando pontos de uma forma diferente. Né? É uma estratégia muito antiga, inclusive. Agora, para você que está nos ouvindo aqui, não seria estranho, mais uma vez,
repetindo os idos de 2012, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, estará apoiando um candidato, mesmo com toda a força da máquina, que não consegue se mexer estatisticamente falando? Isso é recorrente na história da cidade, não é? Como é que isso pode ser percebido, Décio? Dessa forma como está acontecendo hoje, não. Né? Hoje você percebe que o vice-prefeito Roberto Pitteri, ele está estabilizado, estagnado, ele perdeu eleitores ao longo do ano, intenções de voto ao longo do ano, tinha mais um ano atrás, e ele não se movimenta para cima. Né? E o Gil continua ali em primeiro lugar. Mas também sem ganhar muito apoio. Exatamente. Estagnou ali. Mas o suficiente para ele estar uma folga na frente. Tá. Então, já houve, como você citou, 2012, o Furlan apoiou o Carlos Riccardi. Sim. O Gil Arantes concorreu por conta própria e o Gil acabou sendo eleito prefeito de Barueri. Então, o candidato apoiado pelo Rubens Furlan, que era prefeito na época, né, não conseguiu vencer o Gil Arantes. Tá. Assim, olhando de longe, parece a mesma coisa. A situação, né, parece se assemelhar. Parece, se assemelhar. O Gil em primeiro e o candidato apoiado pelo Furlan em segundo. A diferença o candidato apoiado pelo Furlan não se aproxima do Gil, o Carlos Riccardi aproveita. Estava bem próximo à época. Né? E abre-se o espaço para um terceiro candidato, um terceiro nome. Por quê? Porque se você somar a votação do Gil com a do Beto Pitteri, dá só metade do eleitorado. Metade? Daria quanto em dados hoje? A gente está falando do Gil com 38% e o Beto com 11%. Se você somar... 49%. Ou seja, metade não está nem com um nem com o outro. Se você pegar só os que disseram não sei dizer, olhou a lista dos candidatos e falou, não sei dizer que eu vou votar, são 22%. E que não votaria em nenhum desses da lista são 15%. Então são 37% que não quiseram apontar nenhum desses nomes da lista, ou disseram que não votariam, ou disseram que não sabem entre esses da lista em quem votariam, ou que não querem votar em ninguém. Certo. Né? Então a gente está falando de 37%. Tá? Esse número ele está próximo do que tem sido os resultados das eleições em Barueri. Sim. Em geral, 1/3 do eleitorado ou nem vai votar, ou vota branco, ou vota nulo. Tá? Então, quem trabalhar esse público pode mudar esse placar. Agora, esse público, Décio, por si só, é uma parte que vai votar, uma outra parte que não vota, uma parte que justifica depois. Você acredita que esse número que nós estamos falando tem potencial de transformar a eleição? Tem potencial, porque se nós estamos falando que 50% não declara voto em nenhum desses candidatos, se uma grande parte desses 50% for para um, desequilibra a eleição para aquele lado. Como você disse, essa metade que aparece aqui na pesquisa, ela não vai tudo, ela não pensa igual, ela não deixa de votar pelo mesmo motivo. Tem aqueles que estão desiludidos com a política e não votariam em ninguém mesmo. Tem aqueles que estão desiludidos com a política de Barueri e não querem votar nos dois gigantes. Tem aqueles que gostariam que fosse um outro partido, um outro candidato, uma outra proposta. Então, não é um grupo coeso. Sim. Né? Eles não vão tomar o mesmo caminho na eleição. Né? Muitos vão continuar dizendo, não vou votar e nem vai votar. Muitos vão votar no branco e no nulo. Sim. Mas uma parte vai acabar escolhendo alguém. Sim, também. Né? O resultado final da eleição não vai ter 50% de votos não válidos. Então uma parte que a gente não sabe qual é o tamanho, sim, também. uma parte desse pessoal que não está escolhendo nenhum, vai escolher alguém. Tá. Por isso que a gente diz, né? Os candidatos precisam prestar atenção nesse grupo, porque, como você perguntou, esse grupo pode diferenciar, pode fazer diferença da eleição, pode mudar o resultado, pode forçar um segundo turno, por exemplo. Então, eu acredito que os candidatos, o Gil Arantes e o Beto Pitteri, estão olhando com atenção para esse montante de eleitores que está aí descontente com a lista de candidatos.
Sim, e nessa lista de candidatos, lembrando que aproximadamente 80 mil pessoas são de fora da cidade, que vieram do último censo do IBGE aqui, e não tem nenhum vínculo com a história da cidade, ou mudaram recentemente, ou venderam um apartamento em São Paulo para morar aqui por questão de trabalho, ou por uma melhor qualidade de vida. Essas pessoas, qual que seria a possibilidade delas perceberem Gil e Furlan, ou Gil e Pitteri, numa eleição, ou outros candidatos que estão surgindo, aí mesmo que menores, mas que estão tendo, igual o doutor Antônio, Moacir, Fabião, o vereador Fabião, que estão tendo repercussão nas pesquisas que começam a aparecer de forma espontânea. Vejam, as próprias pessoas estão falando isso, não é para elas escolherem um nome. Isso, como é que essa população pode vir, né, de novos moradores a compor esse novo quadro? Eu acho que aí a gente pode dividir em dois grupos, não sei se dá para dizer o tamanho de cada um dos dois. Sim. Mas tem aquelas pessoas que são interessadas em política, que estão vindo para cá e vão se informar, vão procurar saber quem são os candidatos para escolher um. Tá. E tem aquelas pessoas que não são tão interessadas assim, estão chegando aqui, não estão... Ou então elas vão ser influenciadas por um vizinho, né, por um parente. É por aí. É por aí que esse grupo de novos moradores vai se... Aqueles que gostam de política vão se informar, os que não gostam vão dar uma olhada aí no cenário, vou com a cara desse, não vou com a cara daquele. Ou não trocou o título de eleitor, né? O Ou não trocou, nem vai votar aqui, né? Tem isso também. Sim. Então tem muita pergunta e pouca resposta para esse grupo grande de pessoas que na pesquisa aparece como não sei dizer em quem eu vou votar ou não vou votar em nenhum deles. Sim. E observando os dados que você trouxe, em especial do Beto Pitteri, que hoje figura aí na pesquisa com 11% das intenções de votos espontâneos, a gente começa a perceber, de uma maneira muito evidente, que aparentemente a estratégia do prefeito não está sendo a das melhores. E ele comentou, abre aspas, que a partir de março vai para as ruas para reverter o resultado. Uhum. Como que a gente pode observar esse fato no contexto que nós estamos hoje, final de 2023? A disposição do prefeito, segundo quem convive com ele, ela tem mudado um pouco, né? Tem momentos que ele se mostra mais otimista. Sim. E que acha que a partir de março ele vai para a rua e vai virar o jogo. Tá. E tem momentos que ele se mostra descontente, né? Houve reunião com o secretário onde ele deixou esse descontentamento explícito, a gente conversou com pessoas que participaram, e ao mesmo tempo há pessoas que dizem que ele sabe que quando a campanha começar ele vai para a rua e ele tem condição de virar o jogo. Então é claro que ele tem que ter a expectativa de ganhar. Furlan é um vencedor. Quantas eleições ele já ganhou aqui? Então, e ele é um leão, a gente tem usado o termo do leão, ele é um leão. E ele vai para essa campanha como leão, lógico. Mas do outro lado tem um leão também. Então. Né? E de repente tem como a gente já brincou em outro vídeo, de repente aparece uma jaguatirica aí, né? Para brigar com os dois leões. Então eu acho que é isso. Eu acho que quando o Furlan diz a partir de março que o bicho pega, é claro que ele sabe o que ele está falando. Sim. Né? Porque aí todo mundo para tudo para focar na eleição. Na campanha. Mas aí é uma coisa que também a história diz mais uma vez, né, Décio? E analisando alguns casos, nós vemos que muitas das vezes falavam que nem Deus afundava o Titanic, né? E foi um grande navio que bateu num iceberg e acabou afundando. A minha colocação é a seguinte: será que se não mudar o rumo do navio um pouco antes, não vai acabar batendo no iceberg? Os dados hoje aparentemente demonstram, a estatística não está mentindo, que está uma situação desfavorável. A estratégia aparentemente não vem sendo uma das melhores, porque senão já subiriam os dados. Agora, insistir nisso de uma maneira latente não cria uma certa desconfiança por parte dos seus seguidores, sectos e aí pessoas que estão defendendo o nome? Então aí, quando a gente ouve o prefeito Furlan falar, o que a gente imagina é isso, que ele vai mudar o rumo da conversa, né? Que porque a partir de março acontece o quê? Do jeito que está, o Beto vai bater no iceberg. Vai bater no iceberg. Do jeito que está. Então tem que mudar alguma coisa. Então, é preciso mudar. Essa mudança ela vem sendo observada, né?
dentro da realidade de Barueri, ele está tentando acompanhar, posta muitos vídeos, leva ele mais próximo, mas aparentemente os resultados não aparecem. Até agora não. Tá. Bom, tem algum dado que você acha importante mencionar para o nosso telespectador, principalmente para ele entender um pouco do cenário que está acontecendo? Tem uma outra pergunta que o pesquisador faz na rua. Então vamos lá, lembrando, essa que a gente falou até agora é a pergunta estimulada. Sim. Na verdade, ela é a segunda pergunta que o pesquisador faz. Ele mostra uma lista, como a gente disse, e o eleitor escolhe um nome daquela lista. Antes disso, a primeira pergunta que ele faz não tem lista, é aberta. Ele pergunta para o eleitor: em quem você votará para prefeito? Sim, e qual que foi o resultado? E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão, que 75% das pessoas espontaneamente não apontam um nome. Então olha lá, gente, de cada 4 baruerienses, 3 não apontam nenhum nome quando perguntado sobre em quem você votaria para prefeito. Sem lista. Tá? Sem lista. Sem lista. 58% dizem não sei dizer. Normal. São pessoas que ainda não pararam para pensar na eleição. Estão preocupados com não sei outras dizer, coisas, eu não sei dizer, não parei para pensar nisso. 58%, mais da metade. E ninguém, nulo e branco, 17%. Ou seja, mesmo quando o pesquisador não mostra uma lista de nomes, tem 17% das pessoas que já dizem em ninguém. Vou anular, vou votar branco. 17%. Bastante. Já dizem que não querem votar em ninguém. Esse grupo aqui dificilmente vai votar em alguém mesmo. Esse grupo Esse não aí, vai votar. É branco, né? nulo ou nem vai. Então são aqueles outros 58 que dizem não sei dizer, que é o campo para crescimento da... Então vamos lá, ainda repetindo. Aqui o entrevistador pergunta para o eleitor sem mostrar nenhum nome. E aí, espontaneamente, quem aparece em primeiro é o Gil Arantes, com 9%. Tá? Em segundo lugar, o Rubens Fulano. Ah, sim, claro. Ou seja, Claro. com 8%. Ou seja, tem 8% dos baruerienses, independentemente de qualquer coisa, votariam no Fulano. Provavelmente eles sabem que o Fulano será candidato, mas eles votariam nele. Ok. É o eleitor cativo dele. Em terceiro lugar aparece o Fabião. Em terceiro lugar, Em terceiro lugar, com 2,8. Tá? Ok. Que é um número razoável, assim. O Fabião... Baixo até, mas está fluindo. O Fabião é um candidato que não é, a gente não sabe ainda. Porque não está resolvido. Não está resolvido. Então ele aparece com 2,8 na frente do Beto Pitteri com 2,4. Então, na pesquisa espontânea que o eleitor é provocado e ele tem que pensar no nome para apontar, o Beto Pitteri foi menos citado do que o Fabião. O Beto Pitteri, que é candidato do prefeito, é menos citado teve do que menos citações do que o Fabião, vereador Fabião, que não é candidato, pelo menos por enquanto. Sim, até agora não se definiu. Até agora não se definiu. Então a gente tem essa situação, que aqui o Beto Pitteri ficou abaixo do Fabião. Lá na outra pesquisa que a gente falou, na pesquisa estimulada, com a lista de nomes, o Pitteri está na frente do Fabião, mas ali na margem de erro. Ah, sim, está dentro da margem, nós já falamos isso Falamos vídeo, isso anteriormente. Só que aqui na espontânea, o Fabião é citado um pouquinho mais, nesse momento, do que o Beto Pitteri. Tá? Então... O que isso significa, Décio? Ele ser citado mais do que o atual indicado do prefeito, em termos práticos, para a população que está nos ouvindo aqui? Então, em termos práticos, o que significa é o seguinte, que o Fabião tem 2,4% do eleitorado que já sabe quem ele é e que votariam nele. Espontaneamente citaram o nome dele. E quem você votaria, sem apresentar uma lista? 2,4% das pessoas disseram, eu votaria no Fabião. Então o Fabião tem um percentual. É claro que o Fabião... E o Gil quanto? O Gil 9%. Poxa, então começa a se... Tudo bem que tem uma diferença grande, né, de 4 vezes, mas ainda assim já é algo que começa a se tornar relevante.
Vamos então agora comparar os dois números? Exato. Aqui, na espontânea, sem nenhuma lista, o Gil tem 9 e o Beto 2,4 e o Fabião 2,8. Mas quando você dá uma lista e com os 3 nomes, o Gil sobe para 38. Né? O Fábio sobe para 7 e o Piteri para 11. Ok. Então, vamos considerar assim, nessa aqui na espontânea o eleitor é pego de surpresa. Alguém para e pergunta, quem você vai votar para prefeito? Então, a gente tem aí, de cada 4, 3 não apontaram nenhum nome. Tá. Mas quando você mostra uma lista, ele olha e fala, esse aqui, esse aqui. Então, o grande mérito do Fabião é que quando você não apresenta lista nenhuma, já tem 2,5% das pessoas que o conhecem e que estão dispostas a votar nele. É pouco, 2,4? Hoje é pouco. Mas é espontâneo. É. E ele nem Hoje lançou candidatura. Se você considerar que ele está à frente do Beto Piteri, é muito. Então, numa situação é pouca, comparado com o Gil, mas comparado com o atual prefeito... Porque você pensa bem, a pesquisa é mostrada para o eleitor, em que você vai votar? 100 nomes. Em que você vai votar? E apenas 2,4% citaram o nome do candidato a prefeito. Sendo que o prefeito mesmo, que nem é candidato, teve 8,2%. Que nem é candidato. Não é candidato. Então, aí vai ter aquele argumento, mas nem todo mundo sabe que o Roberto Piteri é o candidato do Furlan. Sim, tem isso. Quando todo mundo souber, isso vai mudar. Em partes. Mais ou menos, né? Em partes. Quantos baruerienses não sabem que o Beto Piteri é o candidato do Furlan? O Beto Piteri está em campanha, o Furlan e o Beto Piteri juntos há mais de um ano. Então, só 3% sabem que o Roberto Piteri é candidato do Furlan? Não. Então, é uma incógnita daí para... Bom, vamos analisando essa incógnita aos poucos, conforme vão os fatos se desdobrando, e nós vamos voltar aqui e analisar com muito mais detalhes, igual fizemos um vídeo sempre mais objetivo, com notícias sintéticas, e um vídeo com mais apuração, com maior quantidade de informações para aqueles que realmente relevante, para aqueles que acreditam que essas informações são sim importantes para a sua tomada de decisão e para o entendimento da cidade. E a gente vai voltar nesse tema para ver que candidatos têm mais penetração nos públicos masculino e feminino e por idade. Nós vamos destrinchar também, num outro momento, quem é que está bem com os jovens? Quem que está bem com os adultos? Com as mulheres? Com os homens? Exato. A gente vai trazer mais para frente um outro vídeo falando aí quem está agradando qual segmento do eleitorado. Perfeito. Bom, para você que chegou até aqui, muitíssimo obrigado mais uma vez. Deixe seus comentários e perguntas que você quer ter respondidos para os próximos vídeos e nos vemos no nosso próximo bate-papo. Até mais.